Antes de mais nada, né, bom dia a todos e expressar assim o prazer de estar aqui participando desse evento a convite da Ana, da Joana, do Edu. De fato, foi um convite muito interessante no sentido de me permitir revisitar um trabalho que eu fiz há já quase 10 anos, né? E que eu havia praticamente me esquecido do processo, quer dizer, a gente usa tanto o material produzido, mas a gente vai se esquecendo do processo. Então foi uma possibilidade de voltar, né, a entender o que foi aquilo, como é que se elaborou aquele projeto e tentar transmitir isso para vocês no sentido de talvez alimentar, inspirar possibilidade de continuidade desse projeto, porque eu acho que foi de fato um projeto muito rico para a FAO, e que permitiu nos colocar em contato com instituições que têm acervos preciosos sobre a história de São Paulo, né? E elaborar uma parceria, né? Um conjunto para a gente pensar trabalhos nessa direção. Então, foi nesse sentido que eu tentei me revisitar, né? Revisitar meus PowerPoints, a Eliana deve conhecer esse PowerPoint de outros tempos, no sentido de atualizar esse debate para o seminário que vocês estão propondo. Primeira coisa que eu acho que é importante salientar é que esse projeto ele resultou de um movimento do Arquivo Municipal. Né? Foi um grupo relacionado à extroversão do arquivo. O arquivo tem esse grupo, né, que muda de gestão em gestão, que nos procurou o diretor da FAO naquela altura, era o Ricardo Toledo, propondo alguma coisa em termos de digitalização dessa dupla série, né, que era o Fundo Severo Vilares e a série Obras Particulares. O Ricardo Toledo colocou o pessoal do arquivo em contato com a Regina Meyer e a Marta Dora, que não puderam fazer, e elas generosamente entraram em contato comigo. Na época, eu e o professor Nestor no LAP, né, o professor Nestor que tinha uma longa trajetória de digitalização não, né, reprodução de arquivos históricos, a gente fazia na época em cromo, e por conta disso eu vivenciei, toda a minha trajetória acadêmica foi nesse processo de abrir gaveta, ir aos arquivos nacionais, alguma coisa até internacional, para reproduzir essa documentação, especialmente de grandes formatos, né? Então nós tínhamos esse equipamento, a gente tinha esse know-how, nunca tínhamos trabalhado com digital, mas eu logo abracei a causa e aí o mais interessante, que eu acho também de frisar, é que foi de fato uma parceria FAO Arquivo Municipal desde o início. Porque primeiro no sentido da gente pensar que linha de fomento poderia viabilizar essa parceria. Então fomos ao site da FAPESP juntos, vimos as possibilidades, entendemos que o Políticas Públicas era uma novidade, porque era uma linha nova de financiamento que poderia abrigar, né, essa ideia de uma instituição científica dando apoio ou em parceria com uma instituição pública, né, no sentido de desenvolver projetos comuns que depois gerassem autonomia do ponto de vista da instituição pública, né? Então, era a linha de fomento que mais se adaptava ao perfil da coisa. Nós estudamos aquilo a fundo, por isso que eu digo que o projeto, para mim, começou em 2005, 2006, porque nós elaboramos todo o projeto juntos, até no formato 20 páginas, eram reuniões quase que semanais para gestar o projeto. Depois demorou quase um ano para aprovar o projeto. Eu brinco que minha filha foi gerada e nasceu nesse processo. Eu só assumi quando a minha filha já estava nascida, ou seja, foram 2 anos gerando para poder ganhar esse projeto dentro da FAPESP. E a gente, de fato, ganhou. Envolveu uma fase piloto, em que nós apresentamos uma parte do trabalho para mostrar à FAPESP que nós éramos capazes. Tá? Olha, tinha a Tana. E no sentido de mostrar para a FAPESP que a metodologia era eficiente. Então, nessa fase piloto de 1 ano, foi informatizado o arquivo do Ramos de Azevedo, do escritório, e em 1906, da série Obras Particulares, foi desenvolvido um manual de instrução dos bolsistas para uma metodologia de classificação, ou seja, toda a metodologia, e comprados equipamentos básicos para iniciar o trabalho. Com isso, nós prestamos contas à FAPESP e aí, em 2017, de fato, iniciamos o trabalho.
e durou até 2010. Então, contou com a colaboração de professores da FAO, né? A Maria Lúcia, o Lefebvre. Nós montávamos reuniões, né? O Lefebvre, sobretudo, foi muito presente no sentido da gente detalhar, né, os instrumentos para classificar essa documentação na montagem do banco de dados, e contou com uma parceria eficiente do arquivo, na medida em que a Liliane Lehmann, então diretora, ela estava presente em todos os momentos, né? E, de fato, eram reuniões semanais com as equipes, no sentido de bolar o projeto e de viabilizar a metodologia. Nós também contamos com consultorias externas. É importante frisar porque o Programa de Políticas Públicas ele permite isso, pagamento de serviços de terceiro, mas numa cota muito ínfima. Então, a FAPESP entendeu isso na primeira fase, na etapa piloto, e depois ela não entendeu mais na hora da viabilização do projeto. Isso foi fatal. Durante muito tempo, nós ficamos sem coordenadoria cotidiana do projeto. Eu podia ir lá uma vez por semana, mas eu não podia estar lá todos os dias, e nem o arquivo tinha pessoal suficiente para dar conta exclusivamente do projeto. Então, nós ficamos desamparados durante um ano, praticamente, entre 2007 e 2008, sem coordenadoria cotidiana. Eu fazia com que os meus bolsistas mais maduros, a Sheila Schneck, virasse coordenador do projeto temporariamente ali, mas ela não tinha poder de mando sobre os colegas, que eram quase do mesmo perfil dela. Ou seja, precisamos entender como funcionam essas estratégias dentro da FAPESP para justificar, porque de fato nós precisamos da consultoria da Marli Rodrigues o tempo todo, no sentido dela nos disponibilizar um profissional que pudesse cuidar cotidianamente desse tipo de pesquisa. Não dá para fazer isso, né? Contando só com a gente e com o pessoal do arquivo, embora pareça que dê, né? Nós tivemos ao todo 40 bolsistas envolvidos. 12, na verdade, dentro do projeto, mas eles oscilaram tanto que foram 40 pessoas envolvidas com bolsa TT3. Isso é um outro problema, porque nós precisamos de um tipo de profissional que, na verdade, é remunerado como bolsista e de um valor baixo. Então, ele flutua muito. Então, a gente conseguia montar o projeto e essas pessoas iam embora, por conta de mudança de salário, mudança de condição de vida. Ou seja, teve uma flutuação de pessoas no projeto enorme. Por um lado foi bom, conhecemos muita gente, depois orientamos muita gente no sentido de bolsas de mestrado, mas essa flutuação comprometeu muitos resultados. Bom, os dois fundos. O primeiro fundo, Escritório Técnico Ramos de Azevedo Severo Vilares, é fundamental para nós, né? E, curiosamente, ele é uma doação de 1980, né? E vem acompanhado de uma minuciosa listagem de tudo que envolvia algumas obras públicas fundamentais do escritório. O Paulo Bonilha, então, responsável por encerrar as atividades do escritório, deliberadamente entregou ao Arquivo Municipal, são 1.680, mais ou menos, desenhos ao todo, envolvendo especialmente as principais obras públicas. Essa coleção, ela se soma aqui, está na FAO, que foi recolhida de uma outra maneira, acidental, pelo professor Carlos Lemos, que recolheu ali nas vésperas de encerramento das atividades, ali no escritório, quando era ali na Líbero Badaró, os restos do escritório, trouxe para a FAO, somados ainda às fotos, né, os negativos de vidro. Então, essa série documental, ela se completa aqui na FAO com duas outras séries, a série de projetos da biblioteca e a série de negativos de vidro do escritório, que nos permite ver toda uma linha de produção do escritório, né, desde o projeto até a conclusão das obras, né, e documentação das obras já concluídas, ou em processo, que é muito interessante. Envolvia, então, obras públicas importantes, como a Secretaria, especialmente a Secretaria da Agricultura, a Escola Politécnica, Teatro Municipal. É importante frisar que não é o Teatro Municipal a feitura do projeto inicial, é a reforma da década de 50, também encabeçada pelo Severo Vilares, de atualização hidráulica e elétrica do escritório. Então, é uma documentação de 700 desenhos. Se tem 1.600, 700 são do teatro, mas é uma documentação muito árida, porque é projeto de elétrica, de hidráulica, sem falar algumas questões relacionadas à própria arquitetura, como cenografia, tinha coisas incríveis, mas em meio à elétrica e hidráulica, porque é um projeto de reforma e atualização do teatro da década de 50. Correios e telégrafos, né? E o que eu mais gosto, o Mercadão.
O Mercadão, porque envolvia uma etapa de trabalho do escritório, em que o escritório às vezes era cliente. Então, se a gente olhar os carimbos, né, as bancas de mercadorias do Mercadão foram encomendadas pelo escritório para serem executadas pelo Liceu. Então, o cliente é o escritório para o Liceu. E aí, bancas de tudo, né, de ovos, mostrando, né, o que eram esses escritórios, né, daquele momento, que se envolviam com tudo, né, inclusive o detalhamento do mobiliário, né, design de objetos, etc. Além desses edifícios, a Escola Normal e o Jardim de Infância, o Palácio das Indústrias e o Conjunto Poliesportivo do Pacaembu. Dessa coleção do Fundo Severo Vilares, duas coisas destoam, dois conjuntos destoam, que é um conjunto relacionado a um edifício para particulares na Praça da República, para o Coronel Lupercio Teixeira, e um edifício também para particulares, os Álvares Penteado, ali da Praça do Patriarca. Ou seja, excepcionalmente, duas obras para particulares. O resto está tudo aqui na FAO, para particulares. O que não está aqui está na FAO e o que não está na FAO se perdeu, né? Por conta do escritório ter fechado as suas portas e não ter, vamos dizer, se comprometido em doar na íntegra toda a sua coleção. Sério Obras Particulares, né? Conta a história da cidade. É isso que nos permitiu ver, né? Ao informatizar. A gente informatizou aquilo que não estava encadernado. Essa série remonta com projetos de arquitetura a partir de 1893, né? Planos de alinhamento desde 1870, mas com projetos de arquitetura por exigência da prefeitura a partir de 1893. Então, elas estão encadernadas, essas plantas e seus recolhimentos, de 5 até 1905. Isso nós não mexemos, seria dificílimo manusear. Então, nós optamos por informatizar só a coleção de desenhos que estão encaixotados a partir de 1906. A gente conseguiu, de fato, fazer dos 70 mil desenhos que compunham de 1906 a 1921, na época a coleção só ia até 21, hoje ela vai até 35, como nos disse a Carla, eram 70 mil até 21. A gente, na prática, propôs a FAPESP fazer os 70 mil, mas nós conseguimos fazer uma cerca de 30 mil. O que é muito, gente, porque são imagens de grande formato, né, de difícil manuseio, elas estão dobradas dentro das caixas. Nós optamos por informatizar só o que não estava danificado, porque algumas você mal conseguia abrir, por conta daquele papel manteiga, né, que vai ressecando. Mesmo assim, grande parte foi digitalizada e informatizada. Então, diz respeito a tudo que, né, particular, apresentou à prefeitura para aprovação. São as chamadas permis de construire. Quando você vai para a França, né, Lyon tem uma coleção semelhante, eles dão o maior valor às permissões de construção. Certamente Paris também, tem as cidades todas do mundo, o modelo é francês, a burocracia da República instituiu isso segundo o modelo francês. Então, se Lyon tem, outras cidades têm. E aqui no Brasil nós estamos descobrindo, para além de Campinas, né, que a Rita Francisco está aí, participou de um projeto semelhante, né, de informatização de uns 17 mil desenhos relacionados a Campinas. A gente já descobriu Jaú, né, a gente descobriu Ribeirão Preto, a gente já descobriu Santos, Rio Claro, Limeira. Quer dizer, basta procurar que essas coleções, porque era uma determinação da República que toda a obra nova por particulares fosse aprovada pelas prefeituras a partir daquele momento. Então, é só procurar que certamente a gente vai achar. Mas informatizado, só São Paulo e Campinas, nem Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também não está informatizado, pelo menos não estava até recentemente. Então, tudo, né, que diz respeito à produção da cidade, residências, a maioria residências, mas esses edifícios de uso misto no centro, né, nos subúrbios da cidade, fábricas, igrejas, como nos mostrou a Carla, até esses detalhamentos de mobiliário urbano, propaganda, etc. O que nós montamos? Um procedimento de classificação com o pessoal do arquivo e a consultoria da Marli Rodrigues. Como classificar? Nós optamos por primeiro fazer umas fichas manuscritas, porque não dá para ir para o banco de dados direto com bolsista, né, de TT3, que ganha R$500 e vai embora no dia seguinte. Então, a gente tinha que ter todo um procedimento de alimentação de fichas manuscritas, que eram depois revisadas por esse supervisor cotidiano. Era esse o papel dele, antes de a informação ir adiante para o banco de dados. Por isso era fundamental, e a FAPESP não entendia.
Não era só simplesmente estar lá olhando o bolsista trabalhar. Essa pessoa fazia toda a revisão. A Cíntia Berlini fez isso para a gente o tempo todo e hoje ela é funcionária do arquivo. Então eram 2 fichas, isso foi amplamente discutido com o Lefebvre. A gente fazia reuniões de como classificar para criar o campo, né, que vai alimentar o banco de dados, que é um campo muito específico. O Circa estava montado naquela altura, mas ele não tinha esse nicho detalhado para essa coleção. Então nós tivemos que criar dentro do Circa os campos que iriam receber essa coleção para a gente poder depois cruzar essas informações no banco de dados. Então era uma ficha relacionada ao cadastramento das informações textuais e um manual de instrução. O que o bolsista tinha que tirar, por exemplo, dos requerimentos que acompanhavam os projetos, que não estavam sendo informatizados. Então, desde a data, o ano, se era um alvará, se era um pedido de construção, se era um pedido de reforma, esses documentos variavam, né? O número do processo, nós atribuímos uma numeração. Então, todo o número que vocês vão ver nas plantas é 1906 barra o número do processo dentro da coleção. Criamos toda uma anotação para poder, né, remeter a um número base, né, todos os documentos. O interessado, o assunto, essa era a ficha manuscrita, né, das informações do requerimento. O construtor, o autor do projeto, quando havia, etc. Endereço, usos, estado de conservação, etc. E uma outra ficha para cadastramento das informações gráficas, que estavam no suporte desenho. O título do projeto, se era projeto, se era reforma, se a data, quando vinha, o tipo de desenho, né, se era planta, corte, elevação, o tipo de papel, suporte, ou seja, uma série de informações relacionadas ao desenho em si, que também não havia no Circa esses pontos. Olha, foi muito gostoso fazer isso, resultou num manual de instrução, porque o bolsista, quando chegava, ele tinha esse manual e ele trabalhava sob a orientação desse manual. Cada campo ele tinha a explicação do que ele tinha que preencher. E depois a Cíntia Berlini fazia a revisão. Os bolsistas foram muitos e depois eu tive a oportunidade de orientar alguns deles, de mestrado e doutorado. Aqui está o Lindener, que acho que todos conhecem, mas a Sheila Schneck, o Felipe Reis, foram vários que, de fato... o Roberto Canado, que acabou sendo orientado pelo Paulo Garcês, acho que vocês todos vão cruzar com bolsistas desse projeto, porque de fato eles mergulharam, mais do que eu, porque eles mexeram nas caixas mais do que eu, né? E tínhamos também uma equipe de pesquisadores que alimentavam as planilhas, eram normalmente historiadores, e de fotógrafos, e de gente que tratava as imagens e armazenavam em TIFF e em JPEG, TIFF 300 dpi, JPEG 72 dpi para alimentar o banco. Isso deu muito trabalho e resultou nos formatos de armazenamento. Eram HDs, uma coleção de HDs está aqui na biblioteca para consulta, para fins de consulta. Nós estabelecemos um convênio, né, que foi assinado, ele vale até 2017, é bom a gente conversar sobre os destinos desse convênio, porque nós temos que renovar esse convênio. Nós temos só o direito de consulta na biblioteca, inclusive do material em TIFF 300 dpi, de todo o projeto. Tem uma coleção igualzinha que ficou para o LAP, a título de guarda, e uma terceira que ficou no arquivo. Nós tentamos dialogar com a Prodan, várias vezes foram feitas várias reuniões com a Prodan, no sentido de tornar um arquivo, né, o Circa, um dos links do arquivo da prefeitura. Não foi para frente e até hoje eu mantenho esse banco por conta própria, para que ele não desapareça do ar, né? Ele já foi hackeado milhões de vezes, nós temos 1000 problemas com esse banco, mas esse banco hoje na internet está sob a minha guarda na local web, o que é outra coisa que nós também precisamos conversar, porque a prefeitura precisa encampar esse banco, precisa cuidar dele, inclusive porque o projeto foi até 14 conosco e seguiu adiante, e hoje, até onde eu sei, estão em 16. Ou seja, isso não está no Circa, né, que consta o www.projetocirca.com.br, que é o material que está na local web. Ou seja, nós precisamos atualizar isso, inclusive para salvaguardar esse resultado, da mesma forma que a gente precisa conseguir verba para pegar esses HDs e atualizar, né, esse backup, porque essas mídias elas perecem, né?
E amanhã nós não vamos ter esse material, né? Não sei como o arquivo está fazendo para manter isso. Nós aqui na FAO não pudemos fazer mais nada. Não são muitos, são 5, 6 HDs. Ou seja, é uma coisa muito barata e muito viável. É preciso vontade política no sentido da gente dar continuidade a isso. Bom, quando foi terminado o projeto, a ideia era armazenar o Circa em Access. Mas aí veio uma professora da FAO e botou uma série de gravetos dizendo que em Access ele não ia suportar, que eu tinha que passar para MySQL. Bom, e assim embarquei. E nós contratamos uma pessoa para fazer a migração. E aí a migração ficou empobrecidíssima. Se nós tivéssemos mantido com aqueles campos todos que nós tínhamos criado dentro do próprio Circa em Access, hoje nós teríamos um banco muito mais eficiente. Foi contratada uma empresa de serviços de terceiros, mas também com um valor muito baixo, porque nós não tínhamos mais recursos. Ou seja, é aquele banco que vocês manuseiam, que na verdade é um banco extremamente burro, no sentido de que você tem que digitar de várias formas, 15 de novembro com QU, 15 de novembro com algarismo romano, 15 de novembro com algarismo arábico, para você achar. Se o fulano tiver um nome com TH, você tem que botar com TH, com TE, Teodoro, Caso contrário, você não acha o que você tem ali dentro, o que de fato é um problema. A modernização desse banco, para mim, e a triagem dos campos já está feita. É só a gente se valer do manual e alimentar o Circa, nem que seja em Access, porque é um banco magro. Apesar de muito rico em conteúdo, é um banco magro, com imagens de 72 dpi, né? Bom, eu vou terminar no seguinte sentido. Eu acho que vale a pena a gente dar continuidade a esses projetos. É preciso, talvez, fazer alguma coisa semelhante, por exemplo, com a coleção do Ramos da FAO, no sentido de casar essas coleções. É preciso que esses instrumentos de informatização e digitalização se conversem. Por isso, não basta ter um bom banco, é preciso que seja um banco que converse com outros bancos, que esteja dentro de repertórios, né, internacionais, que é uma coisa que era um know-how que a gente não tinha na época, né, no sentido de fazer conversar, ter plataformas que, de fato, articulem, né, acervos vários, né. Esses hardwares também precisam ser continuamente atualizados, esses softwares, e, sobretudo, esses mídias de backup. A gente precisa ter mecanismos constantes de regravação desse material, né, para a gente não perder esse trabalho gigante que foi feito. Foi feito com um equipamento muito simples. Eu gostaria muito de propor alguma coisa para a coleção do Ramos, por exemplo, na FAO. Com os equipamentos que a gente comprou, não eram coisas caríssimas, era um know-how que a gente já tinha desenvolvido, não era nada excepcional, mas era um know-how que foi, de fato, desenvolvido aqui na FAO, que pode ser, de fato, multiplicado para outros lugares, para trabalhar com imagens de grande formato. Não é fácil, mas hoje já está isso maduro, inclusive na mídia digital, né? Deu brecha para milhões de linhas de pesquisa, né? Meus orientandos, eu vou citar aqui alguns, né? A Sheila Schneck fez mestrado e doutorado, cruzando isso com outras séries documental, almanacs, série Obras Particulares, mais almanacs, série Alvarás e Licenças. Ela fez o mestrado e doutorado dela sobre o Bexiga, que uma visão sobre a cidade muito inusitada em função dessas coleções. O Brás, pelo Felipe Reis, sobre os práticos licenciados, o Lindener, e sobre a coleção e o seu potencial de leitura da cidade, o Jorge Lodge, que era um funcionário do arquivo, que deu todo o suporte na parte de informática e depois fez um doutorado comigo. Quer dizer, como é que a gente também faz essa troca do ponto de vista científico e acadêmico com o próprio pessoal do acervo, do arquivo, etc. E a minha tese agora recente é só sobre isso, né? O papel da iniciativa privada na produção da cidade. Eu informatizei a colina histórica, e isso me deu a possibilidade de fazer essas brincadeiras, né? De como a cidade foi produzida, por quê, em quanto tempo, como ela se descartou, e brincar com essas imagens, que são todas do arquivo, né? Na linha do trabalho da Luísa Barbuí, né? A cidade que se fez e desfez num curto período de tempo. Isso a gente só pode brincar com esse tipo de coleção. E é o máximo, né? É o que sobra. Sobra muito pouco, né? Da coleção do Ramos, eu também tive a oportunidade de fazer a exposição. Eu já estou encerrando. O que dá uma brecha da gente pensar tudo que é possível fazer com essas coleções. Juntando a coleção da FAO e do arquivo, eu descobri que o Ramos produziu cerca de 4.000 obras, entre São Paulo, Santos, Guarujá, Rio de Janeiro, tinha matriz e filial.
né? É um mundo que a gente descobre, né? A relação com o Liceu de Artes e Ofício. Eu estou aqui com a Fernanda hoje, por Deus, a minha orientanda de mestrado, e ela está classificando toda a coleção do Liceu de Artes e Ofício. A gente precisa fazer conversar essas coleções. Se a gente vai informatizar isso, precisa ter uma linguagem comum. Isso não é um patrimônio do arquivo, da FAO, do Liceu, é um patrimônio da cidade, né? A gente precisa fazer conversar essas coleções particulares. E eu encerro só falando uma coisa que foi uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nesse processo, né? Como essas coleções se desdobram, né? E atingem particulares, né? Inusitados. Quando eu estava fazendo a exposição do Ramos, né? Uma certa altura eu estava com uma disciplina aqui e eu convidei os meus alunos da disciplina optativa para a exposição, quase na época da abertura, isso já era o Natal. E uma aluna falou assim: professora, meu avô trabalhou no escritório. Eu falei: nossa, jura? Trabalhou, eu tenho um monte de documentações do meu avô sobre o escritório. Eu falei: agora que você me fala. Pois no Natal ela me deixa, foi um presente, na minha portaria. Faça o que você quiser. Eu falei: eu vou botar pelo menos nas vitrines. O que eram? Era a coleção de um frentista. Um frentista são aqueles que fazem os acabamentos. Ele tinha trabalhado, era um português vindo de Portugal, ele e o primo, tinha o ofício de frentista na região do Porto, trabalhou em duas obras, Mercado Municipal e trabalhou na obra do Palácio das Indústrias, onde eles, aos domingos, se autofotografavam, porque sentiam o maior orgulho de terem participado, né? Inclusive o Ramos, ao documentar essas obras, né, que era uma praxe do escritório, entregava para os seus funcionários uma foto deles no canteiro, no sentido deles terem talvez um documento. E ele tinha uma caderneta, eu vou fechar por aqui, em que ele contava a visão dele sobre a cidade que ele ajudou a produzir. Esse foi essa cadernetinha. É um diário dele falando sobre a cidade que ele ajudou a construir. Isso era um bisavô de uma aluna da FAO. A mãe fez FAO dela, ela fez FAO, quer dizer, todos se profissionalizaram ao longo do processo. Então são coisas incríveis, né? Que essas coleções, quando elas são extrovertidas para a cidade, seja por meio de exposições ou até mesmo por esses instrumentos de consulta, elas nos colocam em contato com outras tantas coleções que são parte disso, pondo vida nessas faces anônimas desses escritórios que, a meu ver, carecem de ser estudados enquanto escritórios. A gente mitificou personagens, né? Mas a gente precisa pensar agora em escritórios que tinham dinâmicas muito complexas, né? E que a gente perdeu a história ao pôr luz simplesmente nos seus mitos, né? E acho que hoje a gente cabe recontar várias histórias sobre São Paulo, inclusive do ponto de vista dos seus atores.